Oi, eu sou o Sobrevivente e o escândalo do Banco Master é atualmente o maior escândalo financeiro, bancário e político do Brasil. O que parecia ser apenas um banco fechado, liquidado, porque não conseguia pagar seus clientes, na verdade se mostrou algo ainda pior. Teve direito a tudo: a corrupção, a lavagem de dinheiro, a fraudes financeiras, a invasão de sistemas, a ameaças e também apoio político. Só que quando a gente fala de política, você já sabe, né, cara? Começam as famosas batalhas de narrativa. A direita joga o escândalo do Banco Master para a esquerda. A esquerda joga o escândalo do Banco Master para a direita. É como aquele filho feio que ninguém quer ser o pai. O escândalo do Banco Master é de direita ou é de esquerda? O povo brasileiro merece saber toda a verdade. Como esse banco cresceu, quem estava por trás, quem se beneficiou e quais são as ligações do Master com a alta cúpula do PT nacional e da Bahia. Então eu fiz questão de levantar toda a linha do tempo para dizer ao senador Flávio Bolsonaro que a gênese do Banco Master aconteceu no governo de Jair Messias Bolsonaro. Eu vim aqui por conta da fake news que o senador Flávio Bolsonaro fez semana passada, para esclarecer que na Bahia não nasceu nenhum trambique. Você acabou de ver dois personagens envolvidos no caso Master discordando sobre a origem do escândalo. De um lado, chamaram o caso de Bolso Master. De outro, batizaram de Lula Master. Inclusive, a percepção das pessoas está bem dividida quanto a isso. A gente tem essa reportagem aqui do Itatiaia, que mostra que, pela pesquisa da Atlas, 37,6% dos brasileiros ligam o caso Master ao Lula e 36% ao Bolsonaro. Tá bem equilibrado até. Dá pra chamar de empate técnico. A gente consegue ver aqui também, por exemplo. É a mesma pesquisa, só que num gráfico, né? Também foi feita pela Atlas Intel aqui. A gente vê que 37,6% vincula isso ao Lula, 36% vincula isso ao Bolsonaro, 17% vincula isso a todos os lados, tanto esquerda quanto direita, e 6,1% acredita que foi o Centrão envolvido nisso tudo. Só que fica a pergunta sincera: o escândalo do Banco Master é um escândalo de direita ou um escândalo de esquerda? Bora trocar uma ideia sobre isso? Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse conteúdo. E se você comentar um oi sobrevivente, eu vou curtir o seu comentário em até 24 horas. Você pode fazer o teste aí. Pô, sobrevivente, você tá se fazendo de pão pra receber linguiça, né, cara? Você sabe a resposta pra essa pergunta, pô. Precisava fazer um vídeo pra isso, velho. Não precisava, não. Primeiramente, lá ele. Segundamente, isso é bem mais complicado do que parece. Eu vou te mostrar os políticos e figuras políticas que estão envolvidas nesse escândalo, certo? No escândalo do Banco Master. Só que encara essas figuras que eu vou citar como citados, investigados e testemunhas. Eu não estou dizendo que essas pessoas são culpadas, certo? Porque a presunção de inocência existe e não é por terem aparecido ao redor desse escândalo que são automaticamente culpados ou corruptos. E na boa, meu advogado deve estar muito satisfeito comigo agora. Doutor Daniel deve estar feliz da vida. Ou triste, porque eu não vou ser processado. Mas enfim, além disso eu vou citar os principais nomes, porque tem muita gente envolvida, então vai faltar algum nome ou outro. Antes de você reclamar aqui comigo: não, sobrevivente, você não citou tal pessoa. Calma, eu vou citar os principais, mas tem muita gente envolvida. A gente começa com o Jacques Wagner, do PT da Bahia, um político de esquerda. Ele foi alvo de busca e apreensão na 9ª fase da Operação Compliance Zero, que é a operação que está cuidando dessa questão do Banco Master. A Polícia Federal estava verificando se ele ou familiares dele receberam vantagens como dinheiro e imóveis ligados ao Banco Master. O Wagner nega ter recebido dinheiro ou vantagem indevida. A gente tem também o Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Ele é centro/direita. Ele foi alvo de mandados de busca. A PF suspeita que ele atuou em favor de interesses do Master e teria também recebido pagamentos mensais e vantagens como viagens, hotéis e despesas. O cara também aparece na chamada Emenda Master, que ampliaria a cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos. É basicamente aquele fundo que garante que, mesmo que o banco seja liquidado, os clientes possam receber até certo valor por CPF. A defesa do cara nega irregularidades, é claro. A gente tem o Flávio Bolsonaro, acredito que é um dos principais nomes lembrados quando se trata do Vorcaro, principalmente por conta dos áudios e conversas vazadas dele pedindo dinheiro ao Vorcaro para financiar o filme Dark Horse do Bolsonaro. Eu já gravei vídeo sobre isso, inclusive. E o Flávio admitiu que, quer dizer, ele mentiu inicialmente, disse que não tinha
tinha contato com o Worcaro, depois ele admitiu que tinha contato, só que ele negou crime ou troca de favores. Tudo que ele queria era realmente um financiamento, nas palavras dele. E até onde aparece nas fontes consultadas, o ponto principal é uma relação política financeira entre eles, não uma condenação, não é um envolvimento direto, digamos assim. Foi só, até onde se sabe, a questão do filme. Outro nome é o Cláudio Castro, do PLRJ, é um político de direita, e ele foi alvo de uma fase da operação ligada a aplicações da Rio Previdência no Banco Master. A apuração é de cerca de 3 bilhões em investimentos do Fundo de Previdência dos servidores do Rio. A gente tem o Hugo Mota também, que é do Centrão, você conhece ele, né? Do Republicanos da Paraíba. Ele aparece no relatório da PF porque o Worcaro teria bancado a hospedagem dele e do Ciro Nogueira em Lisboa. Olha só que maravilha. Também tiveram mensagens que apareceram sobre o pedido de empréstimo à empresa ligada à cunhada do Hugo Mota, e o Hugo Mota disse que não vê problema nenhum na hospedagem, que era só mesmo uma parada de boa, que ele tinha cedido pra ele, que o Worcaro tinha cedido pra ele, tinha presenteado ele, e ele disse que a operação de crédito da cunhada dele foi algo legal dentro das regras. Tem também o Guido Mantega, ex-ministro do PT, um político de esquerda. Ele não é parlamentar atualmente, ou seja, ele não é um político necessariamente no ponto de ter um cargo político como deputado ou senador, mas ele é uma figura política muito forte dentro do PT. Ele foi citado como consultor estratégico do Banco Master e como uma ponte política com o Worcaro. A CPI do crime organizado aprovou o convite para ouvir ele. A gente tem também o Paulo Guedes, ex-ministro do Bolsonaro, alguém de direita, né? Ele foi convocado pela CPI do crime organizado no contexto do caso Master, similar com o que aconteceu aqui com o Guido Mantega. E a CPI quis ouvir o cara, quis ouvir o Paulo Guedes sobre o ambiente regulatório e decisões que aconteceram enquanto o Bolsonaro estava no poder. A gente não pode esquecer também do Roberto Campos Neto, indicado pelo Bolsonaro ao Banco Central, alguém de direita. Ele também foi convocado pela CPI e ele não é político, mas entra no debate porque ele presidiu o Banco Central durante parte da expansão do Master. E por último, a gente tem a Viviane Bassi de Moraes, esposa do Alexandre de Moraes, que não é assumidamente de esquerda ou de direita, mas ela é muito vinculada à esquerda, principalmente por conta do marido dela, que dizem ser de direita, mas que acaba sendo muito vinculada à esquerda também. A Viviane Bassi de Moraes aparece nesse caso aqui porque o escritório dela recebeu ou teria contratado valores muito altos com o Banco Master, aqueles 129 milhões. E isso gera muita suspeita política e muita suspeita principalmente ética, porque ela é esposa do Alexandre de Moraes, ministro do STF, e o caso do Banco Master pode chegar ao Supremo. Aí fica a pergunta, se o caso do Banco Master chegar no Supremo, o Alexandre de Moraes vai conseguir ser imparcial? Ou a dúvida que muitos têm, o Alexandre de Moraes é realmente imparcial, como supostamente um juiz deveria ser? Claro que isso é assunto para outro vídeo, mas enfim, é um questionamento que muitos fazem. O resumo político fica assim no final das contas. Do lado da esquerda e do PT, o nome mais pesado é o Jacques Wagner, além do Guido Mantega como operador consultor político ligado ao banco. Já do lado da direita ou do bolsonarismo aparecem o Flávio Bolsonaro, o Cláudio Castro, além do Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto no debate sobre a regulação. No Centrão, os nomes mais fortes são do Ciro Nogueira e do Hugo Mota, e tiveram outros nomes também, porque é uma investigação longa, mas esses foram nomes citados e reconhecidos por isso. Só que tem muito mais e vão surgir muito mais ainda. A gente ainda vai falar sobre esse escândalo do Banco Master durante vários e vários anos. Pô, sobrevivente, peraí, cara, peraí. Qual é a resposta, então? O escândalo é de esquerda ou é de direita? Tipo, beleza, eu vi que tem uma galera envolvida, né, da esquerda ali, vi que tem um pessoal de direita. Envolvida não, né, sobrevivente? Aprendi com você. Citados na investigação. Mas esse escândalo é mais da esquerda ou mais da direita? Ué, eu achei que a resposta já estivesse clara pra você, não? O Worcaro não se importava de que lado o político era. O Worcaro se importava apenas com o que ele poderia ganhar com essa relação. Olha só esse gráfico aqui. Ele mostra as conexões da Worcarosfera, olha o nome disso, com órgãos do governo e do judiciário. Isso aqui vai além da política, ou além da política partidária. O cara tinha contato com gente do STF, do Banco Central, do BRB, que é o Banco de Brasília, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas da União, da Procuradoria-Geral da República, da Advocacia-Geral da União, da Polícia Federal e também do Ministério da Justiça. O cara tinha contato com todo mundo de dentro da política. O Worcaro fazia isso por poder e por influência e não necessariamente por uma ideologia de esquerda ou de direita. Logo, o escândalo do Banco Master não é nem de esquerda e nem de direita. É pior do que isso, é um escândalo político. É um escândalo geral que mostrou que nenhum lado é perfeitinho como diz ser. Conversei com uma pessoa da Polícia Federal hoje, um amigo meu da Polícia Federal, muito amigo, e ele disse assim, ó, pastor, vou dizer uma coisa pra você fala pro público do desdobramento, escute isso aqui, que todo mundo acha que no roubo do Banco Master só tem político de esquerda, mas não é. Tem muita gente de direita e muita gente que você gosta, que tá nos esquemas.
E não é pouco. Não é só político de esquerda, preste atenção. Tem políticos de direita que estão envolvidos até o pescoço, que se fazem de bonzinho, que diz que é isso, que diz que é aquilo. E hoje ele falou pra mim, ele falou, avisa a nossa galera aí, pra que tem gente aí que vai chorar quando descobrir algumas pessoas que estão enfiados até o pescoço na lama do Master, estão enfiados até o pescoço no roubo do dinheiro do INSS, até o pescoço, e não é pouco, e não são poucos, entendeu? E ainda eu escutei assim, ó, e tem gente que vai chorar porque confiava muito nos caras, achava que os caras eram... Entendeu? Então vocês podem se preparar, irmão. Porque a hora que a Polícia Federal começar a liberar essas informações para o público, e liberará, e não vai demorar, porque nós estamos... Eu tô falando pra você que na semana que vem vai ter uma coisa gigante para acontecer. Já tem força-tarefa em cima do troço, e aí o dinheiro deixa rastro, porque quem recebeu vai rodar. Então você se prepare teu coração. Tem muita gente que vai ficar extremamente decepcionado. Mas eu acho é pouco, irmão. Porque pra mim, lugar de ladrão é na cadeia. Eu não conheço essa pessoa aqui, certo? Mas eu acho esse final perfeito, no sentido de que lugar de ladrão é na cadeia, independente de ideologia política, independente de partido político. O que acontece, detalhe, eu nem sei se esse cara tá envolvido com algo errado, tá? Eu realmente não conheço ele. Peguei só essa frase final dele pra fazer uma reflexão sobre isso, sobre o quanto é incrível os lados, né? Cada um defendendo o seu político de estimação, cada um defendendo o seu bandido de estimação. É engraçado como automaticamente, quando alguém comete um crime e esse alguém é de esquerda ou de direita, um lado ou outro começa a relativizar, né? Ah, mas aí houve parcialidade. Ah, mas aí não tá muito correto isso daqui. Ah, mas não foi seguido devido ao processo legal. Ou foi seguido devido ao processo legal, mas foi viciado porque já começou errado. Enfim, é engraçado como a gente começa a relativizar e as pessoas, elas fingem que não estão defendendo o seu próprio bandido, mas estão. O quanto a ideologia política acaba destruindo a nossa mentalidade, pra mim, é esse ponto aqui. Lugar de ladrão é na cadeia, cara. Lugar de criminoso é na cadeia, não importa de que lado político seja. Não importa nem se não tem lado político. Se cometer um crime é pra estar preso. É simples assim. Sem relativização, sem conversinha, sem, mas tem que ver, mas e o Lula, e o PT, e o Bolsonaro, e o... Sabe? Simplesmente cometer o crime tem que ser preso. Sobrevivente, cara. Peraí. Qual é desse vídeo? Pô, o escândalo do Banco Master já passou. Tu era pra ter pegado um hype mais interessante. Você pegou um hype de uma parada de 3 meses atrás, cara. Qual é desse vídeo, velho? Por que você gravou isso? Vamos lá, esse vídeo aqui é mais um daqueles pra você abrir os seus olhos de que não existe política no Brasil. Eu tenho uma meta de, pelo menos, por mês, trazer uns 3 vídeos desses pra você. A cada 10 dias, por exemplo. 3 vídeos pra lembrar você de que não faz sentido, e eu não quero tornar você um isentão, certo? Você pode ser de esquerda ou de direita. Mas o meu objetivo é que você não se agarre tanto a uma ideologia. Você pode ter a sua ideologia política até porque a gente pensa de forma diferente, e aí você vai ter um pensamento mais inclinado pra um lado ou pro outro. O ponto não é estar num muro, né? Eu vivo falando que o muro não existe. O ponto é você não se tornar um idiota por estar cego pra apenas um lado. Mas não existe política aqui no Brasil. Não como você pensa, na verdade. Não existe nem mesmo esquerda e direita de verdade aqui. O que você pensa que é a esquerda aqui no Brasil nem se aproxima do que é uma esquerda de verdade. O que você pensa que é a direita aqui do Brasil nem se aproxima do que é uma direita de verdade. O que existem são bandidos no poder e bandidos que usam pautas ideológicas pra manipular você. Esse aqui foi só um exemplo de, o escândalo do Banco Master é de esquerda ou de direita. Cara, é de criminosos. Esse é o ponto. E quem estiver envolvido com isso, que seja julgado, que seja preso e que apodreça na cadeia. Mas esse é o ponto. É de criminosos. Não se trata mais de uma questão ideológica, se trata de punir quem é culpado. É claro que com isso, sempre vem uns comentários assim, sobrevivente, mas você tem que entender que tem políticos bons. Vamos lá, então bora colocar aqui. É porque, vamos lá, a exceção é a regra do burro. Esse é o ponto. Então se a gente for falar assim, mas tem 3 políticos que são bons. Cara, pelo amor de Deus. A realidade do Brasil é que da porrada de políticos que a gente tem, a maioria esmagadora são criminosos. Seja direta ou indiretamente. Seja diretamente por corrupção, seja indiretamente votando pautas para aumentar o poder e os benefícios deles em detrimento da população. Então esse vídeo aqui é só
só, beleza, de esquerda ou de direita. Você tirou a sua dúvida. Mas o mais importante desse vídeo é você sair daqui refletindo se você não tá sendo simplesmente massa de manobra. O ponto é que eu sempre trago nesse canal, cara. Eu tô repetindo a mesma coisa toda vez. Porque é uma das bases desse canal e é uma das bases que vai te libertar de ser um fantoche aqui no Brasil. Porque não existe esquerda e direita. E não existe esquerda versus direita aqui no Brasil. O que existe é nós contra a classe política. E o quanto antes você perceber isso, vai ser melhor pra você. Sobrevivente, então não posso ser de direita, não posso ser de esquerda. Você pode, meu amor, você pode. Só não seja burro, só não seja bitolado. Ao ponto de você não verificar que o seu lado tem problemas também. Mas enfim, o trabalho que eu faço aqui, eu não sei se tem muito valor social no sentido de mudar alguma coisa. Mas eu acredito que já valeu a pena se, de alguma forma, esse vídeo te fez pensar diferente. Ou te fez, pelo menos, repensar um pouco a forma com que você tem visto a política. Seria impossível trazer esse vídeo até você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário. Eu quero agradecer a Zane, ao Coringa Quebrado, ao Bolsa de Estudo de até 83% de desconto com Eduarda, ao Cauê Abruzio, ao Adriano, ao Woody, ao Matheus, ao Guilherme, ao Natan Batista, o Incoerentemente Absurdo, ao Leandro Borges, ao Perfil 1404, ao Guilherme Ustek, ao Ghostnet, ao Capivarilson Motorista, aos Guerreiros Z, ao M. Samuel, ao Willow, ao Grow Pulga, ao Alguém, ao Cauê, ao Guilherme Rodrigues, ao Daniel Roberto, ao Riquelme Klein, ao Senhor Mistério, ao Jason Torran, ao Barchi, ao Pedro Henrique Marques de Oliveira, ao Willow S, ao Luke Furex, ao Grove Lake, ao Anônimo, ao Luca Nonino, ao Glaubert Ismael, ao DWLTZ, a Tossen, ao Jean, ao Robson Cedras, ao Topseira, ao Anderson Olindo, ao Rafael Gonzaga, ao Zanatas, ao Eduardo, ao M. Chris, aqui e a cada um dos membros desse canal. Membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso à nossa comunidade, no Discord para maiores de 16 anos, acesso aos nossos minicursos de sobrevivência no Brasil. Atualmente a gente está falando sobre oratória, certo? O nosso minicurso de oratória. E caso você queira ter acesso a esses e outros minicursos, tem os benefícios aqui, você dá uma olhada em cada um dos planos. Considere se tornar um membro do canal, mas não se endivide para isso. Um forte abraço para você, a gente se vê no próximo conteúdo. Um beijinho.